Olá pessoal, eu sou o Vinícius, um dos editores do Pad Papers, você já nos conhece, e hoje estamos aqui para falar de uma doença que tem também um exantema, mas não tem agente etiológico definido. Acho que você já sabe qual é essa doença. Estou aqui com a doutora Sabrina para falar sobre isso. Vamos lá, Sabrina. Exato. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é uma doença que tem exantema, né? Mas tem particularidades bem significativas e que a gente tem que saber identificar. Sem dúvida. Porque ela não é aquela doencinha só de criança que é um exantema que vai e cessa e não precisa fazer nada. A gente pode ter complicação associada. Complicações. E como é uma doença, como a gente está falando, né, que não tem um agente etiológico definido, o diagnóstico não sai por sorologia, por cultura, nada disso, né? A gente precisa usar critérios, né? Muito bem. E aí, a gente já começa querendo saber o seguinte, Sabrina, o que é essa doença de Kawasaki e quais são os seus sintomas mais comuns? Então, a doença de Kawasaki ela é uma vasculite, né? Ela é a segunda maior vasculite da infância. A vasculite é uma inflamação dos vasos e a gente processo inflamatório, processo inflamatório de etiologia ainda não definida, né? Como todos os processos aí autoimunes, né? O corpo responde de alguma forma que aquele indivíduo tem uma suscetibilidade e acaba desenvolvendo o quadro. Sim. E aí a gente tem o exantema, a gente tem critérios diagnósticos definidos, mas eu sempre costumo deixar como sinal de alerta, né? A história da febre. Porque é a doença que tem uma febre que persiste. Ela persiste por mais de 5 dias e aí vai ter diversos sintomas, porque ela pode ser um Kawasaki completo ou incompleto. Sim. Tem os critérios, mas tem um paciente que tem uma febre que está durando mais de 5 dias, não tem um foco infeccioso, bacteriano, não tem algo que explique aquilo ali, você não pode deixar de pensar na doença de Kawasaki. Principalmente se for um pré-escolar, né? Que é Exato, que é a faixa etária ali mais acometida. Anos, né? Exato. Tem uma história também de descendentes de asiáticos, né? Com uma tendência. Mas eu acho que isso é muito mais pelo fato de que a doença foi identificada primeiro nessa área, né? Por Kawasaki. Tanto que quem deu o nome foi o Kawasaki, né? Então, acaba sendo meio que viciada a amostra de que... Exato, né? Exato. Eu acho que é uma doença que acomete todas as crianças do mundo, né? Muito bem. E aí, uma vasculite que preocupa, né? Vaso de médio calibre, pode acometer a coronária, esse é o nosso pânico, né? Com Kawasaki. Principal. Por isso então, que não pode passar só por uma doencinha, não, de só um nenhuma. Vermelhinho da infância, né? E aí você já falou aí da febre, né? Que é importantíssima para critério diagnóstico, né? Não existe Kawasaki sem febre, né? Então, é uma condição sine qua non, né? Tem que ter. Pode ter os outros critérios, podem não estar completos, mas a febre... Mas então vamos lá. Para o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo, em casa, no trabalho, no carro. Na chuva, na rua, na fazenda. Exato. Hoje em dia na chuva não dá, né? Porque molha o celular. Então, pois não dá. Mas muito bem. O pessoal que está nos assistindo quer saber quando é que eu vou ter mais segurança para fazer esse diagnóstico? Febre há pelo menos 5 dias. Quais são os outros critérios? Aí a gente tem 5 critérios. 5 critérios. A gente tem que ter pelo menos no paciente 4 desses critérios. Vamos lá. Né? Então a gente tem o acometimento ocular, né? A gente vai ter, não é uma conjuntivite, né? É uma hiperemia conjuntival. Não tem pus, né? Não tem pus ali. Então a gente tem a hiperemia conjuntival, é um dos critérios. A gente tem acometimento da boca. Né? E lembrar naquele principal diagnóstico diferencial da escarlatina. Sim, sim. Né? Porque a gente tem a língua em framboesa, mas lembrar que a escarlatina vai ter um exantema diferente do Kawasaki. Né? Vai ter uma amidalite. Vai ter uma amidalite, vai ter aquela toxemia do quadro infeccioso da escarlatina e vai ter aquele exantema em lixa, né? Típico da escarlatina. Exato. A gente tem o acometimento de linfonodos cervicais, né? Que tem que ter pelo menos 1,5 centímetro de diâmetro, né? A gente tem o exantema, aí o exantema pode se apresentar de diversas formas, né? E a gente pode ter descamação, acometimento de extremidades, mas aí a gente tem que lembrar que pelo menos 4 desses têm que estar presentes pra gente, é Kawasaki. Só que existem, né, os quadros do Kawasaki incompleto, em que a gente não tem todos esses critérios, mas a gente já descartou as outras coisas e não definiu nenhum diagnóstico aí. Até no próprio Kawasaki, né? Se você, como você, por exemplo, deu o exemplo da escarlatina, se você tem uma outra doença que justifique tudo aquilo,
você não vai pensar tanto no Kawasaki. Mas se você tem um pré-escolar com febre geralmente alta, geralmente a criança é irritada, febre que já dura pelo menos 5 dias, e tem 4 dos 5 sinais, fechou Kawasaki, né? Você vai ter que... Não tem como descartar Kawasaki, tem que tratar Kawasaki. Exato. Em relação ao Kawasaki incompleto, é aquela história, né? Diagnóstico do especialista, né? Do reumatologista. Você pergunta e fala, é Kawasaki. É aquele paciente que ninguém... Tudo é Kawasaki. Que ninguém definiu o que é, chama o especialista. Kawasaki. Não, mas não tem os critérios. É quase lúpus, né? Incompleto. Se não for Kawasaki, vai ser lúpus. Então. Como é uma doença que depende dos critérios clínicos, eu sou um pouco reticente com essa história do Kawasaki incompleto. Embora a gente vá lá na literatura, está escrito lá que pode ter um Kawasaki incompleto, que nem precisa de 5 dias de febre. Aí já não gosto muito. Pode ser um pouco menos. 2, 3 dias de febre. 3 dias de febre. Não, porque aí se você for colocar... tudo Kawasaki. Então, pois é, qualquer doença tudo eu boto dentro desse saco. E Kawasaki. Por um lado, a gente fica com medo, porque... pelo menos pela literatura, o Kawasaki incompleto também pode dar o problema do aneurisma. É essa a particularidade. E por outro lado, no outro extremo, começa a tratar todo mundo, né? E o tratamento não é uma dipirona, né? Não, e não é baratinho, muito mais complexo. Não é disponível em qualquer lugar. Muito mais complexo. Né? E não é inerte também. Exato. Né? Porque a gente tem a questão da hipercoagulabilidade, né? Que a gente vai ter que dar AS. Então... não é simples. E por é um isso tratamento que o Kawasaki, que tem que seguir... Eu gosto, como pediatra geral, eu gosto do Kawasaki completo. Se é para ser, que seja completo. Eu gosto. Né? Já tive alguns na vida. Não é que aí seja bonitinho. Completo. Gosto no sentido assim, eu gosto de fazer o diagnóstico quando é dessa forma, né? E aí tem até uma mnemônica para a gente decorar os sinais e sintomas. Para quem vai fazer prova, é só ir descendo, né? Eu faço exatamente assim. Peremia conjuntival, aqui, desceu para boca, pescoço, exantema e extremidades. Perfeito, assim, é isso mesmo. Ó. É isso mesmo. Eu falo, não tem como esquecer. Baixando um santo. Baixando o santo Kawasaki. Tá baixando Kawasaki. Kawasaki. Muito bem, muito bem. Vamos lá. E aí a gente tem lá, Kawasaki clássico, febre há pelo menos 5 dias. 4 desses 5 que a sinais, gente fez de cima para baixo aí. Estamos pensando em Kawasaki. Quais os exames aí que podem ajudar a gente, Sabrina, no sentido de tentar se aproximar do diagnóstico? Assim, sabendo que o diagnóstico ele é uma soma de... clínico, é os critérios. Na verdade, né? A gente precisaria mais dos exames para o diagnóstico diferencial. Sim. E se a gente pensasse num Kawasaki incompleto. Perfeito. Porque tendo os critérios, a gente não precisaria. Mas o que a gente pode encontrar? A gente pode ter leucocitose, a gente pode ter trombocitose. Trombocitose é algo muito comum no Kawasaki. Que é muito comum, que aí vai nortear uma parte do nosso tratamento. Né? Mas não é... A gente não vai ter nada de sorologias virais. Nada disso. Não vai e o interessante da trombocitose é que ela ajuda a pensar, porque é uma trombocitose que é como o dinheiro que eu queria ter na conta, né? Milhões e milhões de plaquetas. Exato. Coloca as plaquetas na minha conta também. 3 milhões de plaquetas, né? Um negócio assim estrondoso. Só que o detalhe é que essa trombocitose ela costuma aparecer na fase subaguda. Então, que é quando já tem um aneurisma. Porque a gente tem que lembrar disso, né? A gente está falando, quando a gente fala dos critérios diagnósticos, a gente está falando da fase aguda. Exato. Mas a gente tem a fase subaguda. Que é quando aparece a trombocitose e o aneurisma. E aí já é tarde demais. E aí já é tarde demais. Exato. É aquela história. Como pediatra, eu nunca quero ter certeza que o paciente teve Kawasaki, porque a certeza é quando vem o aneurisma. Né? Exato. Aí já era. Porque às vezes pode ter passado despercebido mesmo. Às vezes teve aquela febre que durou, passou como uma amidalite, e a gente só vai encontrar o paciente mesmo, o médico que vai fazer o diagnóstico do Kawasaki, só quando tiver o aneurisma. Exato. Agora, dando uma moral aqui pro especialista, pro reumatologista, Kawasaki incompleto. Quais os exames que a gente tem ali no Kawasaki incompleto que ajudam a gente, só para o pessoal ficar ciente? O Kawasaki incompleto é assim, você não tem esses 4 dos 5 sinais. Você tem menos, você tem 2, você tem 3, você tem febre, você não consegue explicar. Mas aí alguns exames de laboratório podem ajudar a embasar esse Kawasaki incompleto. Quais seriam, Sabrina? Então, o aumento das enzimas hepáticas, principalmente TGP. Aumento de transaminases. O aumento das provas inflamatórias. Isso, um PCR muito alto. Muito alto, muito fora do habitual.
uma diminuição da albumina. Isso é um dado interessante, né? Uma hipoalbuminemia, né? E, inclusive, eles colocam a diminuição da albumina como um fator de risco para esse paciente desenvolver o aneurisma de coronária. Né? E o ecocardiograma. Sim, o ecocardiograma na verdade, assim, se você acha, numa situação hipotética, se você faz um ecocardiograma em criança e ela tem um aneurisma de coronária, já era. Só isso, já fechou pra gente, não precisaria. Porque é a grande mais complicação, nada, né? É a grande se a gente complicação. for perguntar se existem complicações do Kawasaki, a resposta é exatamente essa, né? Aneurisma de coronária. Aneurisma de coronária. E que, por isso, a gente tem que fazer o ecocardiograma. Suspeitou, faz ali no diagnóstico. Depois de 1 a 2 semanas, você repete, porque é isso que você falou, a incidência vai ser maior na fase subaguda. E a gente também não sabe a fase que a gente pegou. O paciente pode vir com a história dos outros critérios, mas não estar apresentando naquele momento os critérios, né? Clinicamente. E depois de 6 a 8 semanas, a gente vai repetir novamente. E se esse paciente tiver, a gente vai ter um segmento aí, agora com o cardio, com o reumato, né? Pelo resto da vida. Tomara que não, né? Tomara que não. E aí, então, exatamente isso, né? Se você fechou Kawasaki, tá ali naquela fase aguda, você faz um eco, que a princípio não vai ter aneurisma, porque é a fase aguda ainda, né? Depois você faz um eco. Mas você faz ali de controle, né? Para você ter o seu parâmetro. Isso. Depois de 1 a 2 semanas, você já entrou na fase fica ali, né? subaguda, que é a fase de risco. Pode ter ou pode não ter. Mas, a princípio, você tratou para diminuir esse risco, né? E aí, depois, com 8 semanas que já está entrando na fase de convalescência, é o terceiro eco. Se os 3 forem normais, aí, tá livre, né? graças a Deus. Aí você nem pede mais eco. Não. Se você tem algum convênio com a clínica de eco. Você é um parente. Tô brincando. Ou não conhece a história toda, a história natural da doença, né? Olha, antigamente a gente falava muito disso, né? Como que é a história natural da doença. Essa é uma história natural que a gente não quer, né? Que a gente não quer. A gente não quer que ela seja natural. Quer evitar a complicação. Para isso, existe um tratamento, Sabrina. Qual seria esse tratamento para evitar, ou pelo menos diminuir muito o risco, né? Lembrando que a gente falou lá no começo dessa história que o tratamento é caro, né? Grande parte dele é caro. Né? Porque envolve imunoglobulina. Né? Isso. Então a gente tem o problema de ser caro e de não estar disponível. Não é assim, tô na enfermaria e vou prescrever imunoglobulina e vem imunoglobulina. A gente tem que preencher uma série de documentos para o governo liberar a imunoglobulina e provavelmente no particular para o convênio liberar. Também, né? eu já tive situação do diagnóstico em enfermaria particular, né, de fechar o diagnóstico e a burocracia para se liberar a medicação. Porque é muito cara, não? É muito cara, né? Só que a gente sabe que é a principal medicação. Sim, exato. No quesito de evolução da doença. A gente vai usar também o AS por causa do aumento da coagulabilidade, né? E a gente pode associar a corticoterapia também, né? Então, são 3 aí pilares. Mais a imunoglobulina. Principal. Ela tem um impacto, né? O ideal é que ela seja administrada precocemente, mas a gente sabe nos estudos que se até o 10º dia aí da evolução da doença a gente administrar, a gente ainda tem benefícios, né? Perfeito. Porque a gente ainda está ali na transição da fase aguda, subaguda, ou seja, a gente tem, né? Pensando nos dias, né? A gente tem 5 dias de febre e a partir daí a gente já pensa fortemente na doença e a gente tem desse 5º dia até o 10º para fechar e começar o tratamento. Fechar e intervir. Fazer a imunoglobulina, né? Que é o principal. Pois é. Geralmente na dose de quanto? 2 gramas. 2 gramas por quilo, mas é dose única. Acabou. Né? Exato. O AS você vai fazer uma dose mais alta, 30, 50, 80 miligramas quilo dia, até que essa criança cesse a febre, porque a febre ainda pode persistir. E depois você vai ter que manter 5 miligramas quilo dia por 6, 8 semanas. Então, assim, isso se esse paciente não evoluir com aneurisma. A gente está dizendo do paciente que não vai precisar de nada, né? E a corticoterapia também, né? Uma parte imunossupressora, 2 miligramas quilo dia, até resolver a febre. Algumas diretrizes apoiam esses 3, outras falam que o prednisolona pode ser usado se tiver mais fator de risco, se for uma criança fora da faixa etária de acometimento, por exemplo, menor de 6 meses. Se for um Kawasaki incompleto, até defendem mais, né? Entendeu? Mas não é... Mais. Mas eu acho que é porque não estão com certeza da doença. Na prática, dou tudo. Faço tudo. Não, é uma doença de alto risco. Na enfermaria, quando a gente interna Kawasaki, a gente geralmente só faz a imunoglobulina. A gente tenta fazer o AS, mas é difícil da criança tomar, mas a gente faz. É difícil. Mas o interessante é que a minha sensação é que eles estão desistindo do AS de certa forma, né? Porque, assim,
Não desistiram. Na teoria, a gente vai escrever que faz. Mas antes a dose do AS era de 80 a 100 miligramas. Não, foi diminuindo. Agora já é 30 a 50. Daqui a pouco não é nada, né? O AS, né? O AS tem as suas complicações, né? Exato, então, assim, exato. O AS, eu, quando era criança, adorava ter febre e tomar AS. Que é gostosinho, Hoje em dia, a gente não prescreve, ele não tá no nosso ranking ali dos antitérmicos. Exato. Porque a gente sabe do risco de síndrome de Raynaud. A gente não tem hábito de usar, né? Aqui então, no a gente Brasil, não usa mais, né? Então, por isso que ele vai ficando meio que... Remédio americano, né? Americano que gosta muito. É que aqui a gente tem a dipirona. Né? Exato. Então, e eles não usam lá, Então, como é que a gente faz na enfermaria? Geralmente a gente faz a imunoglobulina. Tem gente lá até que defende usar fracionada, isso é uma briga danada. Fazer 1 grama por 2 dias. Porque tem o quesito da infusão também, que tem toda... um preparo ali, uma vigilância do paciente. No final das contas, você tem que fazer 2 gramas total, não tem jeito. É isso, né? O acetilsalicílico a gente faz uma dose já a menor possível, né? E tem esse lance interessante que você comentou de passar dessa fase mais aguda, mesmo diminuir. Em estando certo o diagnóstico, a tendência é que mesmo com o tratamento que a gente fez, que a plaqueta suba muito. E aí a gente já passa a aspirina para uma dose antiagregante plaquetária, né? Que é essa dose baixinha. Sim. E aí você usa lá até a plaqueta normalizar, que em geral até 8 semanas. Até passar todos os riscos. E a gente não costuma usar corticoide, porque geralmente o paciente responde bem, mas tem essa alternativa sim. O que mais é recomendado é realmente se você vê que tem um fator de risco associado. Teve uma queda de albumina bem significativa. Exato. É uma criança que está fora da faixa etária para ter Kawasaki. Exato. É um Kawasaki incompleto. Aí sim, ela vai ter mais significado. Aí a gente deixar no nosso... E eu acho que o Kawasaki, assim, é uma doença... Não é uma doença raríssima, mas não é uma doença tão comum, né? A gente não vê toda hora, né? Não. Mas ele ganhou uma força... nos últimos tempos... É Kawasaki ou não é Kawasaki, né? Por causa do Covid, né? Exato. Porque qual é a relação entre doenças de Kawasaki e Covid pensando em criança, né? Até porque Kawasaki é doença que a gente vê em criança. Inicialmente, a gente teve muita polêmica que estavam aumentando os casos de Kawasaki. Sim. Né? E aí, com as sorologias, com tudo, a gente observou que a gente tem na criança essa síndrome inflamatória multissistêmica, né? E a gente tem critérios clínicos muito semelhantes ao Kawasaki. Inclusive, eu tive recentemente, agora, mês passado, mesmo depois desse boom do Covid, nós estamos numa época que a gente não está tendo tantos pacientes com Covid, a gente tem muita influenza, mas eu tive uma bebezinha que testou Covid e teve exantema. Então, assim, tem os critérios semelhantes ao Kawasaki, só que a gente tem que ter a prova ou a relação com a infecção do Covid. O que ficou muito difícil no início, porque como a gente estava na pandemia, todo mundo parecia que tinha Covid, né? Mas agora, se acontecer um Kawasaki, a gente tem que pensar em fazer esse diferencial, né? Se é a síndrome inflamatória multissistêmica, né? Ou se é só o Kawasaki. Porque aí são doenças diferentes, embora a gente acabe abordando num primeiro momento da mesma forma. Né? Exato. Porque não tem muito que a gente dissociar, né? Na dúvida... Exato. Então, a grande sacada aí. A grande sacada foi que o que eu mais vi no Covid, eu trabalho num hospital que foi referência de Covid, lá no Rio, Pedro Ernesto. A gente ficou com alguns andares ocupados com adultos graves. Assim, uma área que era de enfermaria virou semi-intensiva, etc. A gente ficou com a enfermaria de pediatria e mais uma enfermaria para doente grave, aguardando o Covid. E aí, quando internava uma doença respiratória grave, era influenza. Era vírus sincicial. Eu falo para as pessoas, gente, influenza e VSR, da parte respiratória para criança, muito pior. É muito mais impactante que o Covid. Muito pior. Agora, o Covid aí veio com essa surpresa. Aí, né? Os que a gente internou com mais gravidade relacionada ao Covid foram a síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. Né, que é exatamente isso. Ela traz algumas semelhanças com o Kawasaki. Está dentro dos critérios diagnósticos lá, a hiperemia conjuntival, está dentro. Adenomegalia, acometimento da boca. Agora, tem algumas diferenças, tipo a idade, né? Sim, geralmente a média de idade é um pouquinho maior. Faixa etária.
Criança maior, adolescente. O acometimento cardíaco é muito pior, né? Muito pior. Você tem alteração de troponina, aquele BNP. E eu falo, às vezes a gente tem essa polêmica, vacina Covid, não vacina Covid, criança... Né? Eu não tive pacientes com quadro respiratório de Covid graves em nada, mas eu tive bebê com miocardite por Covid. Exato. Então tem essa história da própria miocardite, né? Mas tem o histórico do Covid, você não tem nenhuma outra doença associada. E você tocou no ponto exato. O tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica é a imunoglobulina também, né? Então acaba que a gente cai no mesmo, caso, né? Mesmo sendo relacionado ao Covid, já não é mais no período que a pessoa está transmitindo Covid, então também não teria um critério de vamos afastar, não vai transmitir. Não, de forma nenhuma. Então, é pra gente entender que não foi o Kawasaki que aumentou, né? Que é uma reação ao Covid, mas que guarda muitas semelhanças aí. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda bem que o Covid está bem baixa, graças a Deus. Ele está indo embora, né? Indo embora, né? Espero que ele fique bem esporádico. Assim como o Kawasaki também, né? Que ninguém quer ver nenhuma criança com aneurisma, né? Foi o que eu falei. Como pediatra, eu nunca quero ter certeza que meu paciente teve Kawasaki, né? Porque aneurisma, a certeza eu não quero ver. É aquilo que a gente comentou, né? Se a gente tem um eco com aneurisma de coronária na pediatria, a princípio esquece o resto, a princípio é Kawasaki. Exatamente. Kawasaki. Muito bem, Sabrina. Então é isso. Pessoal, encerrando mais uma doença exantemática, essa sem agente etiológico, Kawasaki. Até a próxima. Tchau.